Nós estamos aqui na CRI Medic, né, onde o Ailton Vieira, né, trabalha como médico, né. Ele cedeu um pouco do seu tempo para falar um pouco, né, da sua pessoa, e como médico também, e foi prefeito da nossa cidade. Ailton, a gente agradece, né, pelo seu tempo, ceder para nós, para a gente resgatar essa grande personalidade que o senhor, né, foi e sempre será também, né, da família Vieira também. E a pergunta que eu faço para você é assim: como levou o senhor a ser médico, né? Se foi influenciado pela família ou era o dom que o senhor, né, adquiriu desde quando nasceu, e levou o senhor a ser prefeito, né, e deixando um legado para a nossa cidade? Essa é a nossa pergunta, né? Agradeço. Ô Cláudio, bom dia a todos, né, que vão nos assistir através dessa entrevista, e agradecer aqui o Cláudio, né, que está participando. O Cláudio é um funcionário da prefeitura que tem feito um trabalho muito importante aqui no município, que é relacionado com a história de Cachoeira. E eu, acompanhando ele aí pelas redes sociais, eu fiquei mais motivado por saber a história, não só do Brasil, mas da nossa cidade e da região. Procurei estudar mais, ler mais, vou aprender muito com ele lá no museu. E agradecer também aqui o Darcy Ventura, uma família honrada de Cachoeira Paulista, uma família que a gente tem que tirar o chapéu. O Darcy, os pais dele, os parentes dele, foram cantoneiro lá na Bucânia, fizeram um trabalho importante, porque o produto da roça precisa que a estrada estejam bem. E hoje o Darcy, me orgulha, né, criar uma TV, mostra que é desinibido e está fazendo um trabalho bom já de reconhecimento nacional até em outros países. Então agradeço os dois ter vindo aqui, e vou procurar assim não estender muito para a nossa conversa aqui ficar mais curta, para as pessoas terem um interesse maior de assistir. Já no nascimento da gente, a gente já faz história. Eu nasci em Cachoeira Paulista, na rua São Sebastião, e a minha mãe teve eu como filho através de uma parteira, não foi médico. E como que a história já começa com o nascimento? Eu sou gêmeo com uma mulher, com a Cleice. E na época não era muito comum gêmeos, e faziam fila lá na rua São Sebastião, na casa da minha mãe, para ver nós dois tínhamos nascido. Então já começamos a história, já com o nascimento a gente já começa a história. Dentro do útero a criança já está fazendo história. Então a história é muito importante, que a gente lembrar as pessoas que participaram do município, que deram a sua contribuição, que foram responsáveis também pelo crescimento do município. Então, eu sou nascido em Cachoeira, fiz o ensino fundamental aqui, o segundo grau não tinha em Cachoeira, que era o colegial, eu fiz em Guará, e depois eu fui fazer cursinho em São Paulo, 2 anos no Objetivo, e prestei concurso para medicina, e entrei em medicina. Entrei em várias faculdades na época, e entrei em Taubaté. Como Taubaté era mais próximo de Cachoeira, eu escolhi Taubaté. E me formei em Taubaté médico, depois fui fazer especialidade em São Paulo, no Hospital Santa Cruz, de cirurgia geral e ginecologia obstetrícia. Na ocasião, nós fomos uma turma muito boa, que fez a residência, depois de médico formado, fazer a residência em São Paulo. Então, a nossa turma foi uma turma muito boa. O hospital pediu para deixar uma placa em homenagem à nossa turma, e queria que a nossa turma ficasse em São Paulo, lá no hospital. Vários saíram, alguns ficaram, e eu vim para Cachoeira. Por que eu vim para Cachoeira? Um dos motivos foi para ficar próximo dos meus pais, meu pai e da minha mãe. O outro motivo foi para prestar, já que eu vou prestar serviço como médico, prestar serviço para o povo da minha cidade. E aqui eu me formei em 80,
e comecei em 81. Há mais de 40 anos que eu presto serviço aqui no município. 35 anos, a minha atividade foi intensa, porque eu atendia na rede pública, cada dia num bairro, e atendia também na Santa Casa. Os casos que eu atendia nos postos de saúde, que estavam relacionados com parto, cesariana, cirurgia, eu atendia no posto e resolvia na Santa Casa. Fazia o parto, fazia cesariana, fazia cirurgias. E 35 anos dedicando de corpo e alma à saúde aqui em Cachoeira. E tinha e tenho também a minha clínica, que no momento nós estamos nela aqui, a Climed, também conhecida em Cachoeira, a nossa clínica, esse serviço prestado aqui em Cachoeira Paulista. Mas junto com a minha profissão de médico, eu já comecei como político. Quando eu vim para Cachoeira, o meu irmão Aloysio Vieira era vereador, e eu ia assistir quase todas as sessões de Câmara, quando eu comecei aqui como médico. Eu gostava de assistir sessão de Câmara, que lá você ficava por dentro também das coisas que estavam acontecendo, e o trabalho do vereador é muito importante no município. Ali eu já comecei. Aí, depois do Aloysio vereador, ele saiu candidato a prefeito, eu saí a vereador de novo, e o Aloysio se elegeu prefeito, eu elegi vereador. Eu fui vereador 3 vezes consecutivas. As 3 vezes eu fui vereador com o maior número de votos em Cachoeira Paulista. E sou vereador com o maior número de votos da história de Cachoeira. Mesmo que aumentaram muitos eleitores, até agora ninguém me passou em termos de voto, como vereador. Depois fui candidato a prefeito, fui mais votado também, eleito prefeito. E agora fui candidato a vice-prefeito, mais votado, o candidato a vice-prefeito mais votado. Então eu tenho uma história, não só na saúde, na área da saúde, na medicina, como na área política também. Eu sinto que eu dei uma contribuição muito boa para a Cachoeira Paulista. E nessa campanha, como vice-prefeito, foi boa essa campanha. Por quê? Aí eu vi o quanto o povo, as pessoas gostam de mim. E eu chegava nas casas, doutor Ailton, esse filho nasceu na sua mão, na outra casa esse nasceu na sua mão, todos os meus filhos nasceram aqui na sua mão, você me fez essa cirurgia, você... Então, o povo cachoeirense, ele é muito grato, ele é muito agradecido, e eu fico feliz de saber que eu faço parte de uma comunidade de um povo agradecido, um povo muito bom. E na saúde e na política, eu atendia cada dia num bairro. Então, atendendo cada dia num bairro, eu ficava sabendo dos problemas do bairro também, quando eu estava na política, que a pessoa vai consultar, mas aponta os problemas que tem no bairro. Então, me ajudava a trazer esses problemas para o executivo para resolver, para ajudar a população. Então, eu sinto que eu dei um apoio muito grande, tanto na saúde como na política. E isso eu fui prefeito de 97 a 2000, então faz mais de 20 anos que eu não estava mais militando na política, e muitas pessoas nasceram nesses últimos 20 anos. Na realidade, eu comecei há 25 anos atrás a minha administração. Então, eu procurei fazer o melhor, eu procurei fazer o meu melhor. E eu tenho até um jornal aqui, que na ocasião que nós estávamos terminando o nosso mandato, e a gente fez um jornal para prestar conta do que a gente fez para Cachoeira, relacionado com a administração de prefeito. Então, esse jornal, para o povo, na ocasião, saber o que nós tínhamos feito. Em todas as áreas está aqui o jornal, e prestando conta para a população. E a gente já teve o cuidado de fazer até esse jornal com folha de jornal, que é uma folha mais barata, para não ter muito gastos na nossa prestação de conta. Que uma das coisas, dos princípios da Constituição, é a publicidade. Publicidade é o povo
ficar sabendo do que acontece na administração pública, o povo tem de saber. Então, foi uma prestação de conta. Aqui nessa prestação de conta, nós fizemos muito por Cachoeira Paulista, a gente pagou muita dívida, e pagamos muita dívida, está aqui, todas as dívidas em fornecedores, Sabesp, Bandeirantes, Fundo de Garantia, INSS, nós pagamos muitas dívidas das administrações que nos antecederam. E todas as áreas a gente conseguiu fazer um trabalho bom. E eu não deixei dívida nenhuma do meu governo para os prefeitos que me sucederam. Não deixei dívida nenhuma minha. E paguei muita dívida que não era da nossa administração. E deixei em caixa 300 mil na época para o prefeito que estava entrando no meu lugar. E tem alguns destaques na nossa administração. Nós fizemos em toda a área, está aqui tudo que nós fizemos. Se eu for falar isso aqui, nós vamos ficar horas aqui, está tudo nesse jornalzinho. Em todas as áreas nós tivemos trabalho feito. Mas eu quero destacar algumas áreas. A área da habitação. Nós entregamos para o município, praticamente, hoje, o governo nosso representa mais ou menos 1.000 moradias em Cachoeira. Nós entregamos quase 400 casas do CDHU. Uma parte foi construída por mutirão e uma parte empreitada global. E entregamos em torno de 600 terrenos, está aqui anotado no jornal, 600 terrenos urbanizados, que hoje todos eles têm casa construída. Então, habitação, que é uma situação importantíssima no município, nós contribuímos praticamente com 1.000 moradias. E tem aquela frase, né, aquele ditado popular, quem casa quer casa. Então, a casa é muito importante. Eu acho que isso aí foi uma marca do nosso governo. Outra marca também foi a saúde. A saúde funcionou muito bem nos bairros. Nos postinhos de saúde, nós tínhamos as especialidades básicas atendendo, o clínico geral, o pediatra, o ginecologista obstetra. E essas especialidades básicas, ela atende 80% das necessidades de saúde. Então, 80% já era resolvido nos bairros. Nesses postos de saúde também, nós tínhamos uma farmácia, tínhamos medicamento, a pessoa consultava e já saía ali com o medicamento na mão. Tinha também um dentista, nos postos de saúde, atendendo. Então, as unidades básicas de saúde tiveram uma assistência muito boa. E a Santa Casa também. A Santa Casa funcionou muito bem. Funcionou muito bem, o centro cirúrgico funcionava, tinha cirurgia, tinha parto, tinha cesariana, as clínicas dentro da Santa Casa funcionavam bem, a clínica médica de homem, a clínica médica de mulher, a pediatria, tinha internações na pediatria, o pronto-socorro funcionava muito bem. Então, na saúde, nós fizemos um trabalho excelente no nosso município. Então, são coisas que eu quero destacar, né? Outro procedimento nosso também, que eu acho que foi muito importante na área da educação, no último ano do nosso governo, a escola da Vila Cacarro, ela era do Estado, e o Estado desativou a escola e passou para o município. E, na ocasião, eu entreguei essa escola, como prefeito, o município doou essa escola para a Canção Nova. E hoje é um Instituto Canção Nova, que todo mundo conhece, que é uma escola de ótima qualidade, já quantas pessoas formadas que passaram por lá, e não cobra essa escola, e as pessoas têm uma preferência por essa escola, pela qualidade da escola, então, pelo ensino da escola. Eu acho que foi uma outra obra importante nossa. Então, tem muita coisa que se eu for querer falar aqui, a gente vai estender muito. Uma outra coisa também, nós pagávamos os funcionários no mês trabalhado. Em relação ao 13º, nós depositávamos numa poupança, todo mês, 1/12 do 13º. Quando chegava na hora do 13º, a gente já tinha o dinheiro em caixa. E foi inédito em Cachoeira,
foi inédito em Cachoeira. Depois que eu saí de prefeito, eu recebi uma homenagem pela maioria dos funcionários, elogiando a minha administração, principalmente o item honestidade, elogiando, e a maioria dos funcionários, e ótimos funcionários. Eu recebi essa carta, pelo que eu sei, inédito em Cachoeira. Ninguém, prefeito nenhum, recebeu carta de funcionário elogiando a administração. Então, eu sinto que eu dei a minha contribuição, tanto na medicina como na política, e continuo dando essa contribuição. Cachoeira, a gente se preocupa muito com Cachoeira, a gente quer ver as melhorias de Cachoeira, a gente quer ver Cachoeira recuperar, a gente quer ver Cachoeira crescer em todas as áreas, e eu amo Cachoeira Paulista, e o meu sonho é ver Cachoeira melhor, e a gente sabe que as cidades vizinhas aí tantas cidades vizinhas estão muito bem, e eu espero que chegue a vez de Cachoeira também, Cachoeira vem ser uma cidade mais alegre, o povo mais satisfeito, atendendo melhor todas as áreas, inclusive emprego. Então, são sonhos que a gente tem, e eu perco muitas noites de sono preocupado com Cachoeira Paulista. Parece que a gente tem um compromisso com Cachoeira. E é isso que eu tenho de falar do meu governo. Eu vou explicar uma outra coisa também em relação ao meu governo. No primeiro ano do meu governo, logo no começo, entrou a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? Quem está administrando tem de pagar as dívidas e não pode deixar a dívida dele para o próximo governo. E eu consegui cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Paguei muita dívida e não deixei dívida minha para o governo que me sucedeu. E é isso que a gente quer para Cachoeira, quer torcer aí para a administração atual conseguir fazer um bom governo. Cachoeira merece fazer um bom governo em todas as áreas. Cachoeira merece e nós estamos torcendo para isso. Obrigado aí a TV Aventura, que eu acredito que é inédito também o que a TV Aventura está fazendo, é procurar fazer uma entrevista com os prefeitos, para os prefeitos colocar o que eles fizeram. A história, Cláudio, a história é tão importante, da gente saber a história de tudo do município, é importantíssimo. Eu vou terminar logo aqui, mas eu quero contar um negócio para vocês, que está relacionado com a história, com o Parque Professor Nelson Lorena, né? O parque lá, hoje tem várias coisas funcionando lá, o museu, pedalinho, lanchonete, animais, e ficou um cartão postal de Cachoeira Paulista. Quando o Aloysio foi candidato a prefeito, eu era candidato a vereador. Nós estivemos na casa do professor Nelson Lorena. O professor Nelson Lorena, pedindo apoio dele, pedindo o voto dele, ele chamou a gente e levou lá estava na sala dele, o maquete do Parque Nelson Lorena. Lindo maquete. O que ele falou para o Aloysio? Eu estava junto na hora. Falou: Aloysio, eu já tenho esse projeto há muito tempo. Na época de eleição, eu apresento o projeto para os candidatos. Há muitos e muitos anos, os candidatos a prefeito, na ocasião, promete para mim que vai cumprir vai fazer o meu projeto. Aloysio, você vai ser o último que eu vou pedir. Se você não fizer esse projeto do Parque Ecológico, eu vou engavetar, não vou pedir para mais ninguém. O Aloysio assumiu o compromisso com ele. E no primeiro ano de mandato do Aloysio, ele fez o projeto lá do Parque Nelson Lorena. E o que acontecia lá antes de fazer o parque? O Paraíba
dava enchente e a água do Paraíba lá era um alagado, era um pântano, com um mau cheiro que recendia na cidade toda, porque a água do Paraíba é uma água contaminada, e ali ficava presa, ficava mais contaminada ainda. Então, que era fedor para a cachoeira. Aí, esse parque ecológico, além de embelezar a cidade, ser o cartão postal, trazer lazer para as pessoas, resolveu esse problema. No fazer o parque ecológico, onde foi feito os lagos, foi tirado terra. Então, aquela área suspendeu mais. Então, a enchente do Paraíba não chega lá. E, na ocasião, tinha uma água encanada que vinha para a estação ferroviária, e a estação desativada, essa água ficou fechada lá, uma água que vinha de Minas, uma água boa. O Aloysio aproveitou essa água para encher os poços do Parque Ecológico, não é com a água do Paraíba. Então, ó, quanta melhoria, Cláudio, que é importante, a história que mostra, né? Ninguém sabe, pouco sabe que essas coisas aconteceram dessa forma. Então, mostra que esse trabalho que vocês estão fazendo na TV Aventura, de conversar com os prefeitos, na época deles, o que aconteceu, isso é de fundamental importância para o nosso município. Então, quero parabenizar o Cláudio aqui e o Darcy pela essa iniciativa, né? E desejar a vocês que vocês continuem fazendo esse trabalho bacana para a Cachoeira Paulista. Nós temos de valorizar a nossa cidade, nós temos de jogá-la para cima. Para valorizar uma cidade, você tem de mostrar a história dela, né? Então, parabéns para vocês e a todos aí que for assistir essa conversa, a gente agradece a todos. Cláudio Fernandes para o TV Aventura.